Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia, um ótimo ano a todos. Hoje iniciamos um novo ano, mas não paramos com os nossos devocionais. 1º de janeiro de 2024 e nosso devocional diário está no livro de Marcos, no capítulo 1. Marcos, ele escreve o seu evangelho com uma certa pressa. É o evangelho mais rápido. Nós vamos ver várias vezes ele dizendo imediatamente depois, alguns dias depois, e assim ele vai transmitindo. Mateus e Lucas, que são os evangelhos que são sinóticos junto com Marcos, trazem mais detalhes sobre algumas coisas, mas Marcos, na sua objetividade, transmite o que é necessário para nós entendermos quem é Jesus Cristo. Ele começa falando sobre o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aqui ele apresenta João Batista de uma maneira bem rápida e mostra que Jesus estava indo até ele para poder ser batizado. Jesus é batizado, conforme diz ali no versículo de número 9, no Rio Jordão por ele, e logo depois nós vemos Jesus sendo enviado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui o Espírito Santo está sobre ele, é o que a palavra do Senhor vai dizer para nós. O Espírito levou Jesus até o deserto. Marcos, ele é bem objetivo e deixa esse resumo diante de nós do chamado de Jesus, do início do seu evangelho. Logo, ele vai partir para as ações de Jesus. Vamos ver Jesus chamando logo os discípulos, conforme diz o versículo de número 15, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E ali, andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores, e Jesus os chamou, dizendo: vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Jesus aqui, segundo o evangelho de Marcos, chama Pedro, chama André, logo depois chama outros 2 pescadores também, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e estes largam tudo e vão seguir a Jesus. Imediatamente depois disso, nós vamos ver Marcos trazendo uma série de milagres de Jesus. Jesus primeiro cura um endemoniado em Cafarnaum, depois ele vai até a casa de Pedro e cura a sua sogra. É interessante que logo depois que a sogra de Pedro é curada, no versículo 31 nós temos: aproximou-se, tomou pela mão e levantou. A febre a deixou e ela começou a servir a ele ou a servi-los. A sogra de Pedro se torna agora alguém que vai servir a Jesus, alguém que é tocado pelo mestre, alguém que é cheio dele, alguém que recebe uma cura dele, imediatamente começa a servir aquele que é grande e poderoso e é maravilhoso. A fama de Jesus vai correr. E nós vamos ver no versículo 32 que quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta da casa. Não tinha como ser diferente. Jesus está pregando, Jesus está curando, Jesus está expulsando o demônio. As pessoas sabem disso e agora trazem para ele todos os seus doentes. E diz a Bíblia que ele curou muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. Até aqui, Jesus ainda não tinha se revelado como o Messias prometido, mas já estava fazendo essa obra do Messias. A princípio, era para as pessoas simplesmente entenderem isso, perceberem isso, porque o Antigo Testamento revelava que o Messias viria para dar vista aos cegos, evangelizar os pobres, determinar o ano aceitável do Senhor. E ali ainda aquelas pessoas não percebiam isso, mas os demônios sabiam. E Jesus os mandava calar, porque queria que as pessoas percebessem por conta própria. No finalzinho deste capítulo, nós vamos ver a cura de um leproso, que aqui Marcos chama de purificação. Sim, as pessoas leprosas que tinham doentes de pele naquela época eram pessoas expulsas da sociedade, pessoas que viviam à margem realmente. Se visse alguma pessoa, tinham que gritar
de longe, impuro, e as pessoas saíam de perto daquela pessoa. Mas Jesus, ele vai chegar perto daquele homem. Diz a Bíblia no versículo 41 que ele, movido de compaixão, estende a mão e toca naquele homem. Eu quero te purificar, seja limpo. Que coisa maravilhosa, Jesus não somente curando aqui a enfermidade propriamente dito, mas também curando aquele atraso social, curando aquela ferida interna daquele homem de estar expulso ali do meio do povo. Ninguém o tocava, ninguém nem sequer chegava perto, e Jesus toca naquele homem e o purifica, e isso é maravilhoso. A Bíblia diz que no versículo 42, imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Então a fama dele se divulgou ainda mais. Diz o versículo 45 que ele saiu dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgar por toda parte. Isso foi o que o leproso fez. E desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Vemos no início do Evangelho de Marcos que Jesus queria ficar um tanto quanto à parte, começando a fazer a tua obra. Mas, claro, uma obra como essa não poderia ficar escondida, e as pessoas, mesmo que Jesus ficasse fora do centro da cidade, as pessoas iam até aqueles lugares onde Jesus estava. E assim precisa ser ainda hoje, que nós vamos até Jesus, que nós fomos, aqueles que foram sabem o que já receberam. E se você ainda não foi, vá até Ele, entregue sua vida a Ele, comece esse ano buscando ao Senhor. Ele pode te curar, te limpar, te lavar, te purificar. Ele pode fazer a diferença na sua vida. Então, busca Ele de todo o seu coração e saiba que Ele está preparado para curar e perdoar todos os seus pecados. Que Deus abençoe esse dia, que tenhamos um ano cheio da presença de Deus e a paz do Senhor.